Olá, meus alunos da segunda série, vamos dar continuidade às nossas aulas à distância e nós vamos comentar agora sobre os poliedros regulares. Esse assunto se encontra no volume 6, no capítulo 5, as páginas de 35 a 39. Primeiro eu vou falar com vocês aqui a definição do que é um poliedro regular. Olha só, primeiro, um polígono, né, que são as faces do poliedro, são as faces dos poliedros. Aí ele fala assim, um polígono ele é regular quando os lados e os ângulos internos são congruentes, ou seja, quando é equilátero e equiângulo. Equilátero é quando possui o mesmo lado e equiângulo é que possui o mesmo ângulo. Então, primeiramente, eu vou falar com vocês sobre as faces do poliedro, tá? Porque olha só, aqui eu tenho um poliedro, aqui é uma face do lado aqui, tem a face da base aqui, tem uma outra face aqui em cima que é uma chama de base também. Então eu vou falar sobre as faces primeiro, que são polígonos. Então olha só, esse triângulo aqui, ele é equilátero. Por quê? Porque ele tem os três ângulos iguais, ele é equiângulo. Com isso, esse lado é igual a esse e é igual a esse. Então eu tenho os três lados iguais. Então aqui eu tenho um polígono regular, que tem os lados iguais e juntamente os ângulos também iguais. Então olha só, essa figura aqui, ela tem esse lado aqui, é igual a esse, e esse lado aqui de dois risquinhos igual a esse lado de dois risquinhos. Essa figura, ela possui os quatro lados iguais? Aliás, ela possui os quatro ângulos iguais? Sim, ela possui os quatro ângulos iguais, mas isso não define ela ser regular, porque ela precisa ter os quatro ângulos iguais e os quatro lados também iguais. Nesse caso, eu tenho esse lado igual a esse e esse daqui igual a esse, mas esses dois lados é diferente desse. Contudo, essa figura não é regular, tá? Da mesma forma que essa figura aqui, esse lado aqui, certo? Olha só, se essa figura aqui, se esse lado for igual a esse, for igual a esse, for igual a esse, ela é uma figura regular. Mas olha só, esse ângulo aqui, é igual a esse, mas só porque esses dois ângulos é diferente desse e desse. Então essa figura deixa de ser uma figura regular, ou seja, não é um polígono regular. E eu tenho essa figura aqui de 5 lados, né, conhecida como pentágono, tá? Que possui o quê? 1, 2, 3, 4, 5 lados que tem o mesmo, aliás, 5 ângulos, né, de mesmo tamanho. Beleza, mas isso não é o suficiente de eu afirmar, para eu afirmar que essa é uma figura regular. Eu preciso saber que esses 5 lados também são iguais. Pronto, tá vendo que cada lado só tem um risquinho? Isso indica que tem as mesmas medidas. Ou seja, para um polígono ser regular, precisa ter os lados iguais, de mesma medida, e os ângulos também internos também iguais. Pronto. Agora vamos para os poliedros regulares. Vou falar a definição e depois vamos comentar. Olha só, um poliedro convexo, né? Não precisa da palavra convexo, porque a gente sempre a gente aplica esse estudo dos poliedros nos convexos. Vamos lá. Um poliedro convexo é regular quando todas as faces são polígonos regulares. Então, as faces têm que ser polígonos regulares, tá? Congruentes entre si e em cada vértice concorre o mesmo número de arestas. Vou explicar para vocês aqui. Seguinte, para um poliedro ser regular, vou comentar com vocês o que é um poliedro de Platão. Por quê? Porque para ele ser regular, ele precisa ser um poliedro de Platão, que é basicamente a mesma definição. Os poliedros de Platão, porque os poliedros de Platão são 5 tipos de poliedro de Platão, e os regulares também vai se encaixar dentro desses 5 tipos. Olha só, os poliedros de Platão, ele precisa de 3 coisas para ele ser um poliedro de Platão. Primeiro, todas as suas faces possuem o mesmo número de lados. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma face de 4 lados, todas aqui minha tem 4 lados, mas olha só essa figura aqui, essa face aqui da base tem 4 lados, essa face lateral aqui tem 3 lados, então isso aqui deixa de ser um poliedro de Platão. Então olha só, essa figura aqui, ela tem o quê? As faces possuem a mesma quantidade de lados, ok? Segunda coisa, de cada vértice parte o mesmo número de arestas, quer dizer, desse vértice aqui, parte 1, 2, 3 arestas. Qualquer vértice que eu fizer isso, vai partir dele 3 arestas. Então, isso se encaixa no poliedro de Platão, que é o quê? Cada face tem a mesma quantidade de lados, cada vértice parte o mesmo número de arestas, e outra coisa, se essas duas coisas aqui acontecem aqui, significa que a fórmula de Euler vai poder ser aplicada nele. Pronto. Agora, esse aqui já deixou de ser um poliedro de Platão. Por quê? Primeiro,
Ó, aqui embaixo eu tenho uma face de 4 lados, aqui lateralmente eu tenho uma face de 3. Então já descumpriu esse primeiro item aqui. E a segunda coisa, olha só, esse vértice aqui parte 1, 2, 3 arestas. Olha o de cima, partiu 1, 2, 3, 4 arestas. Pronto, então já descumpriu também o meu segundo item, tá? Então esse aqui é um poliedro de Platão. Olha só, os poliedros regulares, primeira coisa, para ele ser um poliedro regular, ele precisa ser um poliedro de Platão, certo? Ou seja, ele precisa ter todas as faces ter a mesma quantidade de lados, tá? Então, para ele ser um poliedro regular, primeiramente ele tem que ser um poliedro de Platão. Os poliedros de Platão são 5 tipos que tem deles, que é esses 5 tipos aqui, que é o tetraedro, tá vendo? Eu tenho 4 faces triangulares. O hexaedro tem o que? 6 faces quadrangulares. O octaedro tem 8 faces formadas por triângulos. O dodecaedro tem 12 faces formada por pentágonos circulares, e tem o icosaedro, que são 20 lados formado por lados de faces triangulares, tá? Então olha só, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui vamos demonstrar as faces, arestas e a quantidade de vértices de cada figura dessa aqui. Olha só, nesse meu tetraedro aqui, ó, a quantidade de faces dele vai ser igual a... Vamos lá, quantas faces ele possui? Ó, 1, 2, 3 em pé e uma deitada, ou seja, ele possui 4 faces. A quantidade de arestas que esse tetraedro possui vai ser quanto? Arestas, ó, 1, 2, 3, 4. Ó, em pé ele tem 3, né? E deitado ele tem mais 3, ou seja, o total de arestas aqui são 6. Quantidade de vértices vai ser quantos? Quantos vértices esse tetraedro possui? 1, 2, 3, 4. 4 vértices, tá? Da mesma forma, eu posso aplicar a qualquer uma dessas figuras aqui, ó, descobrir quantidade de faces, de arestas, de vértices. Por exemplo, nesse hexaedro aqui eu tenho a quantidade de faces. Como ele é um cubozinho, eu sei que eu tenho 6 faces, tá? Quantidade de arestas, vamos lá, ó. Ó, 1, 2, 3, 4 em pé. 4 deitada mais 4 deitada, quer dizer 12 arestas. Quantidade de vértices. Se for difícil aqui eu descobrir a quantidade de vértices olhando, eu posso aplicar a fórmula de Euler, tá? Mas aqui é fácil descobrir quantos vértices ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, 8 vértices, tá? Então, eu posso calcular a quantidade de faces, de arestas e vértices de qualquer uma dessas 5 figuras, tá bom? Uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte, essa regrinha aqui, ó, que é o que? Para saber o tipo de face que cada uma dessas figuras regulares possui. Essa regrinha aqui, é até bom a gente decorar ela, porque quem é criança já tomou TOD, né? Então olha só, porque a palavra que forma aqui é a palavra TOD, T-H-O-D-I. Então olha só, o T, ele vem da figura tetraedro. O H vem do hexaedro, o O vem do octaedro, o D vem do dodecaedro, o I vem do icosaedro. Então, falou essas 5 letras aqui, você tem que associar o T de tetraedro, tá? O H de hexaedro, então você meio que decorar. E o tipo de face é o seguinte, você vai colocar o número 3 aqui, no meio e no final, tá? 3, 3, 3. Aí você vem ver sobre essas duas no meio, essas duas no meio aqui, você coloca 4 e 5. Então pronto, ó, 3, 3, 3, depois 4 e 5. Tá? Então, ó, 3 num canto, 3 no meio, 3 no outro canto. Pronto, ficou aqui, ó, 3, aqui, ó, 3, 3, 3. E as outras duas, você coloca 4, 5, pronto. Ou seja, o tetraedro possui faces triangulares, o hexaedro possui faces quadrangulares, o octaedro possui faces triangulares, o dodecaedro possui faces pentagonais e o icosaedro possui faces triangulares. Tá bom? Vamos lá, vamos para um exemplo, né? Eu tenho só um exemplo para vocês aqui, só para vocês terem noção aqui de como pode acontecer um exercício sobre isso. Então vamos lá, olha só. Um poliedro regular de faces pentagonais tem 3 de suas faces comuns, ou seja, ele vai falar de 3 faces comuns dele e vai dar algumas situações. Olha só, tem 3 de suas faces comuns ao mesmo vértice. Então olha só, igual aqui, ó, tem 3, esse vértice aqui, ó, ele tem essa face de cima aqui, essa daqui, essa aqui, que é comum a esse mesmo vértice. Vamos lá.
Aí fala que essas três faces que são comuns, elas vão ser retiradas. Qual é o número de arestas, vértices e faces do sólido que vai ser obtido, tá? Então, olha só. Eu tenho, ó, essa minha figura aqui, tá? No caso dele lá, ele é um poliedro regular de faces pentagonais, ou seja, qual poliedro regular que tem as faces pentagonais? É o dodecaedro. Então, venho aqui, ó, e vou retirar, ele fala para retirar essas três faces comuns esse vértice. Quer dizer, ó, primeiro, quantas faces tem esse dodecaedro? Tem 12 faces, tá? Quantas arestas ele tem? Eu vou calcular. 12 vezes a quantidade de tipo da face, que é 5, vai dar um total de 30 arestas. Aí os vértices eu calculo pela fórmula de Euler, tá? Então eu encontrei que os vértices são 20 vértices. Agora vamos analisar. O que ele fala aqui? Ele vai pegar 3 dessas faces aqui, ó, laterais, e vai retirar elas. Quer dizer, quando eu retiro ela, eu vou perder um vértice. Então vem aqui na quantidade de vértices, que é 20, e retiro 1. Quer dizer, agora meu vértice passa a ser 19. Quando eu tirar essas 3 faces aqui, eu vou perder o quê? 1, 2, 3 arestas. Então a quantidade de arestas que eu calculei aqui, que era 30, agora passa a ser 27. E faces? Eu vou perder, ele pede para retirar 3 faces, vou retirar essa e essa. Quer dizer, vou perder 3 faces. Então, eu tinha 12, passo agora a ter 9 faces. Pronto, é isso que ele quer saber, a quantidade de faces, arestas e vértices que ele tem após acontecer isso. Que é o quê? Faces igual a 9, arestas igual a 27 e vértices igual a 19.